Saudações, amigos universais. O que impera no momento não deveria ser a dúvida, não deveria ser questionamentos, deveria ser clareza e resiliência sobre as questões impostas. Nada que não surja, nada está longe do alcance do raciocínio humano, mesmo porque quase tudo já foi escrito, revelado a muitos mensageiros terrestres que já fizeram a alocação do conhecimento extensivo a uma grande parte da população. Assim, não há muito o que falarmos, o que fazermos, além de continuarmos trazendo mensagens, palavras de conforto, clareza e sabedoria a tantos que suplicam por um conhecimento que muitas vezes não conseguem acompanhar. O que passamos são aquelas mensagens de conteúdo acessível a vosso conhecimento terrestre. Limitações existem. Limitações essas necessárias, pois aquilo que ultrapassa o atingimento de um raciocínio restrito pode ser assustador, pode levar a um delírio que não é, nem pode ser veiculado por não ser exatamente a necessidade imediata. Mais e mais avistamentos se seguirão. Mais e mais mensageiros aparecerão. A preparação para que todos os povos tenham uma receptividade do momento certo ainda não é conclusiva. É um trabalho extensivo, continuado, preciso e focado. Há muito que ser veiculado, há muito que ser notado e mostrado. Aos poucos, para que a assimilação possa vir de maneira exemplar, conjecturada e concreta. Temos que continuar aproximando, primeiro, as nações, os homens de bem, para que possam formar a nova crosta.
a do alívio da remissão está próximo, pois muitos já entenderam a necessidade. Muitos aceitaram a nova condição, a condição da paz, a condição do espírito evolutivo em suas diversas camadas. Toda transformação é para uma melhoria em todos os âmbitos, em todos os discernimentos. A ignorância de alguns pode vislumbrar e nublar a visão correta dos menos preparados. Mas, como dito, muitos são os mensageiros da verdade que reinará, trazendo um novo momento de uma grande era. Saudações, amigos universais. Bom dia, caríssimos, na santa paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Vários irmãos, guiadores dos pensamentos alheios, mentores, amigos, missionários na causa do nosso Senhor Jesus, indicam, colhem, prosseguem numa instrução devida, em mentes abertas, corações que estão sempre ao alto na caridade, na simplicidade, no acolhimento do conhecimento acima de tudo. O amor fraterno também é a aceitação do colhimento de novas informações, de um novo momento. O amor não é aquele apenas que se concede à alma desesperada, ao ser perdido nos próprios pensamentos. O amor fraterno pode ser em si mesmo, naquele que recebe os esclarecimentos de coração aberto, colocando nos pensamentos uma nova convicção de raciocínio, a lógica aderente ao que acontece tranquilamente sob o manto da paz. Assim, muitos ainda cairão, muitos ainda receberão, não um castigo, pois o castigo não existe. O que existe é aquilo que se colhe, é aquilo que vós plantais durante toda uma vida encarnatória. São as sementinhas que foram aradas no terreno do destino, no solo da vida, e regado com as ações escolhidas pelo livre-arbítrio de cada um de vós. Germinarão as sementes conforme o que fora adubado, o que fora aguado, regado.
Se foi com resiliência, ali brotarão frutos devidos, saborosos, para se deliciarem numa ceia postergada. Mas ao contrário disso, os frutos apodrecerão, não vingarão nos seus galhos frondosos das árvores do conhecimento, pois ali não se fez a adubagem necessária das reservas do conhecimento, das reservas da caridade, como dito, da caridade a si próprio, que seria deixar o coração aberto para recebimento, para desenvolvimento, para o acalanto da própria alma, da necessidade do conhecimento evolutivo, para que, como homens encarnados, poderíeis receber mais irmãos a segurar pela mão do conhecimento, para que, quando chegassem os momentos devidos, todos continuassem abraçados como irmãos. Não há o que se lamentar, não há muito menos o que ficares preocupados. Tudo que é devido chega, tudo que não é necessário está ali parado. Também esperando pelo livre-arbítrio serem escolhidas as propostas. O próprio homem desenha o seu destino através dessas escolhas. Escolhas que muitas vezes podereis ser arrependidas, mas servidas de uma lição muito grande. Servidas muitas vezes como pratos de refeições azedas, porém ingeridas. Muitos desses que assim escolheram sabem que a nova escolha seguirá um novo caminho, o caminho da nova tentativa, o caminho da resiliência, o caminho da aceitação de um novo tempo, de um novo momento, de um novo modo. Assim, a caminhada prossegue. O destino é uma estrada longa, onde todos lá na frente se encontrarão numa única missão da fraternidade universal. Hosana nas alturas. Eu não reconheço o lugar, mas é agradável. Eu fui trazido. Confesso que outros estavam impedindo a minha chegada. Eu mesmo estava temeroso na perseguição, pois eles sempre ficaram atrás de mim, me cobrando, me segurando. Eu sei, confesso, confesso. Cometi muitos erros. O ano era 1825. Eu era um mercador. Eu fazia
contrabando. Por isso a minha sina, por isso esse meu castigo. Apesar que falaram que aquilo que em que eu vivia foi uma escolha minha. Daí não é castigo, é colheita. Colheita daquilo que tudo que semeei durante uma vida. Daquilo que tudo eu plantei indevidamente, mesmo sabendo que eu não estava agindo de forma correta. Se todos pudessem olhar o que vem à frente, veriam que a vida que se leva é uma ilusão, que ela prossegue. Uma ilusão em que se acredita no término, onde ali há a continuidade da existência de uma outra forma. Eu, de alguma forma, agradeço a misericórdia de todos que estão aqui me dando o auxílio, o amparo necessário depois de muitos anos, muito tempo, dentro das minhas próprias agruras e sofrimento. Peço perdão e dou graças a Deus. O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 4, a questão é de número 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Resposta dos Espíritos: não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso terrestre, quando os homens se houverem tornados bons. E num adendo pequeno que tem aqui, continua. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão às atuais. Como estas, sucederão a outras ainda mais grosseiras. É o que se fala sempre do estado evolutivo, né? Nada fica parado, tudo evolui. Tanto coisas boas como coisas ruins. Né? Por exemplo, é doença, né? Até uma gripe, o vírus da gripe. Por que não existe ainda uma vacina que erradicou, que poderia erradicar a gripe? Que é uma doença, vamos dizer assim, né? Tão boba, né? Porque o próprio vírus, ele vive em evolução. Então, quando se cria uma vacina, ou um adiantamento, ou uma melhoria de certa vacina, o vírus já se transformou. Então, a vacina ela não vai conseguir nunca erradicar aquele vírus, mas vai conseguir diminuir os seus sintomas, pelo menos daquela versão anterior, né? Por isso que a gente sempre vai continuar gripado, mesmo tomando vacina, mesmo que indo atrás de remédio, porque o vírus ele evolui.
Então veja só, se até o vírus evolui, que dirá o restante do que nós conhecemos, né? Clima mesmo, olha como o clima se transformou de uns tempos para cá, né? Isso não estamos falando só de Brasil, estamos falando do globo. Como eram, né, as estações de ano antigamente? Vamos colocar aí 50 anos, não tão longe assim. O verão era verão. A primavera era primavera, o inverno era inverno. O pessoal já se preparava. Hoje não tem como se preparar só para aquilo. Temos as 4 estações num dia só, né? Às vezes muito mais forte, né? Uma chuva, uma tormenta, um tornado, um furacão, do que era aí de 30 anos atrás. Então veja que o clima também se transforma, né? A natureza está em transformação. E por que nós, seres humanos, nós, seres encarnados, vamos ficar parados? Deveríamos correr atrás dessa nossa evolução. Aproveitarmos o tempo que nós temos aqui como encarnados para podermos evoluir, para podermos deixar para os nossos subsequentes coisas boas, né? Mostrando que essas atitudes que nós tomamos, ações que nós tomamos responsáveis, se reflitam num futuro melhor, que nós possamos tomarmos ações para que o próximo veja como base para que ele melhore aquelas ações. É isso que se chama processo evolutivo. É melhorar aquilo que já tinha sido melhorado, aparentemente aos olhos daqueles que ali estavam, né, nesse processo. Então, e isso é um ciclo, né, é um processo interminável, que já vem desde lá de trás, né? E nem quem poderia imaginar que hoje um carro, um automóvel, não precisasse mais, não precisa, aliás, né? Não precisa mais de combustível fóssil, de petróleo, à base de petróleo, para poder se movimentar. Energia elétrica, muitas vezes pode ser gerada pelo próprio Sol. Quem diria que um carro se movimentaria sozinho, levando um passageiro daqui e ali? Isso, há coisa de 40 anos atrás, 50 anos atrás, foi visto como ficção científica, como uma coisa que era da imaginação da cabeça do homem, no cinema, nos livros, e hoje faz parte da realidade nossa. Os robôs, né, cada vez mais perfeitos, a inteligência artificial cada vez mais definida, né? Vai chegar uma hora que aquilo que vimos lá atrás nos livros de Júlio Verne, né, Orson Welles, hoje não é mais ficção. Hoje já é uma realidade. Uma realidade que muitas vezes, particularmente falando, me assusta, porque a gente não sabe onde isso vai parar. Será que nós já estamos realmente preparados para confrontarmos uma nova realidade? Porque tanto se pediu, né, tanto se almeja o contato com extraterrestres, com mundos mais avançados, mas se a gente já não consegue arcar, não consegue controlar, não consegue dividir muitas vezes as conquistas que nós temos tecnológicas hoje entre nós mesmos, será que o homem está preparado para a aterrissagem de uma grande nave, vamos dizer assim, com uma tecnologia absurdamente à frente da nossa? Ele teria
condições psicológicas, evolutivas, para enfrentar uma nova realidade? Então, é o que se fala aqui, né? Todos estão sujeitos à lei do progresso, né? Existe, né, aqui para a Terra, transformações continuadas, né? Um dia, bem lá para frente, essa evolução que caminha a passos lentos, né? A passos de tartaruga, mas caminha, um dia se tornará o paraíso terrestre, porque temos todas as condições. O homem querendo, né, tem todas as condições da gente chegar no nível, né, de um filme de ficção científica, né, assim como acompanhando todos os outros exemplos, né, dos instrumentos científicos que surgiram, desde o celular, né, máquinas da medicina, que são benéficos ao homem, a gente ter também a capacidade de desenvolver a cabeça do homem, né, o raciocínio do homem, o coração do homem, dentro de padrões também benéficos, exemplares, como em filmes de ficção científica, onde não há ali mais a necessidade da ganância, do dinheiro, da posse, dos bens, porque tudo interage, tudo é uma cadeia única, porque foi raciocinado, foi mostrado, foi estudado, e para se manter a vida na Terra não precisa de nada disso, precisa só da compreensão de cada um, precisa do amor mútuo, precisa da compreensão, do uso do raciocínio, das coisas boas, do desenvolvimento da benevolência, do amor ao próximo. Né? Tanto é que vários filmes nos mostram isso, né? Que para ter a riqueza de uma grande nave, de um estudo, de um material super avançado tecnológico, ali não precisou da troca de moeda, mas sim de troca de conhecimento. Precisou ali do empenho do homem em querer conhecer e não querer ganhar, não querer almejar só para si, mas sim em compartilhar. O dia que chegarmos nesse ponto evolutivo, aí sim, todos os homens haverão se tornados bons e se realmente, assim Deus queira, a Terra virá o paraíso que sempre sonhamos. Graças a Deus. A palavra do Senhor alcança corações. Palavras do Senhor, a glória entre as nações. Amor estendido, compreensão aos envolvidos, paz e tranquilidade sob as mesas petrificadas. Glória a Maria, glória Santíssima. Graças a Deus.
Olha, meus filhos, eu feito vez fazer um presente nessa casa de Nosso Senhor Jesus. Oh, meus filhos, vocês perguntam umas coisas que nós já respondemos faz tempo, vocês. O que é do futuro? Meus filhos, vocês têm que se preocupar com o presente. Olha o passado. O que vocês fizeram para melhorar o passado? Porque, meus filhos, olha, quando você estava no passado, você queria saber do futuro. E hoje, o que é? É o futuro que você estava querendo saber? Oh, meus filhos, é um ciclo que não termina. É um ciclo que vocês se colocam desnecessário. Vocês têm, de novo falando, vocês têm que colocar em ordem o hoje. Vocês têm que colocar na cabeça de vocês que a melhora de hoje vai refletir para amanhã. O amanhã que nós fala, que nós indica, que nós remete nos livros, é o futuro. É um futuro que não é medido no reloginho dos 6. O futuro é um caminho, é uma estrada que ela vai chegando, porque vocês já estão nela. Vocês estão caminhando numa estrada em frente. E conforme vocês caminham, aquele futuro já chegou e virou presente. Se vocês não tratar desse presente que vocês estão recebendo hoje, cheio de coisas, vocês a resolver, vocês ponderar, vocês equilibrar, vocês estudar, vocês ver, o futuro que vocês querem fica cada vez mais longe. Porque é um caminho que não para. Enquanto vocês não dão o primeiro passinho para a melhoria, o futuro que vocês tanto desejam chega, mas chega devagarzinho, devagarzinho. Não pode colocar o carro na frente dos bois, que nem nós falamos. Porque vocês não vai conseguir dominar. Hoje, o que aconteceria se nós desse para vocês o dom a todo mundo de olhar o futuro? Vocês acham que cada um ia preocupar em ajudar o outro? Ou cada um ia partir sozinho para salvar a própria vida, a própria pele, sair atrás de tudo só para ele? Vocês acham que compartilharia com os outros, que também vão ter a mesma chance? Oh, meus filhos, ia ser a brigaiada, ia ser a corrida desnecessária, ia ser que nem uma manada arrebentando no meio da floresta. Os bichos tudo correndo, desvairado, tudo batendo no outro, tudo machucando um no outro.
correndo, nem sem saber para onde, mas correndo, se batendo, levantando poeira, sem saber para onde está indo, mas está correndo, porque quer se salvar, é o melhor para ele, mas só para ele. Isso, meus filhos, faz parte dos bichos que não pensa, que age por instinto, porque eles não têm o raciocínio que vocês têm. Então, meus filhos, não adianta vocês perguntar, ficar aí matutando, futuro, se vocês não consertam o presente. Vocês têm que se preocupar com aquilo que é de bem. Descartar os valores antigos, as cobiças, as ganâncias, os erros, a comodidade. Isso não leva a nada, meus filhos. Quantos irmãozinhos já passaram aqui do passado que achava que o futuro deles era na riqueza, era nas moedas, era nos tesouros, era nas conquistas. E olha onde eles foram parar. No plano espiritual, onde nada disso foi necessário. Aí eles pedem, muitas vezes, suplica para ter que voltar e consertar. Voltar com uma nova cabeça para tentar ajudar aqueles que ele não conseguiu ajudar antes, mas por conta dele mesmo, por conta de uma escolha que ele mesmo tinha sido feito. Então, meus filhos, vamos arrumar primeiro o presente, tendo por base, tendo como aprendizado já aquilo que ficou no passado, melhorando o presente, agindo diferente, o futuro fica melhor resguardado por vocês. Vocês tudo têm essa capacidade de melhorar. Vocês tudo têm o merecimento de melhorar. Vocês tudo têm o merecimento do futuro que vocês imaginam. Mas, por enquanto, tem certas restrições. Porque se viesse tudo como deveria ser, poucos, muito poucos, iam conseguir trabalhar, iam conseguir administrar em vida terrena todas as novidades que o futuro traz. Que para nós não é novidade. Mas, meus filhos, para nós chegar aqui, nós sofremos muito. Eu mesmo já contei para vocês uns causos. Eu mesmo já contei para vocês quanta sofrência esse preto velho já passou em vida, na vida que eu tive a oportunidade de ter. Hoje o preto velho trabalha de maneira diferente, mas nada suave também não. Porque trabalho, meus filhos, trabalho é trabalho. Nós aceita
nós quer mais. E quanto mais nós trabalha, mais nós vê que coisa boa acontece. É essa a nossa paga. Como é bom sentir a alegria dos seis. Como é bom nós receber a energia de volta. Uma energia positiva, clarinha, clarinha, cheia de luz, cheia de sorriso, satisfação. E é uma alegria que não cabe no bolso. Não estamos falando de riqueza, estamos falando de espírito evoluído, esclarecido, e conseguiu absorver umas lições difíceis de ser absorvida, mas que agora ele tem e que agora ele leva consigo. E que leva tentando dividir com outros. Essa é a alegria nossa. Não há paga melhor que isso. Vocês ficam tudo com o Mestre Jesus e as bênçãos do Pai. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.